muito antes dos reinos se erguerem e caírem, antes do homem caminhar sobre a terra, antes mesmo da luz tocar as águas do abismo, já havia seres que não se dobram ao tempo, que não nascem nem morrem. Entre eles, há um que observa, silencioso, mas sempre presente. Um anjo que carrega o fogo da consciência divina. Seu nome ecoa nos salões celestiais como um sussurro ardente. Uriel, o arcanjo do silêncio flamejante. O que não precisa gritar para ser ouvido. O que não precisa aparecer para estar presente. Yurot im hebraico Al-Hael significa fogo de Deus ou luz de Deus. Ele é o reflexo da mente divina sobre a criação. Ele é aquele que revela, mas apenas a quem busca. Seu nome não aparece com frequência nas escrituras canônicas. Diferente de Miguel, o guerreiro, diferente de Gabriel, o mensageiro, Uriel é o conselheiro silencioso, aquele que te leva até a verdade, mas não a entrega de bandeja. Ele acende dentro de você a necessidade de buscar. Ele planta a dúvida sagrada, a inquietação santa que te faz levantar e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Uriel no livro de Enoque. Enquanto muitos desconhecem a presença de Uriel, os antigos já o reverenciavam. No livro de Enoque, texto sagrado para judeus etíopes e base do pensamento apocalíptico primitivo, Uriel aparece como um dos 7 arcanjos diante do trono de Deus. Trecho do livro de Enoque. E estes são os nomes dos santos anjos que vigiam. Uriel, um dos santos anjos, o qual está sobre o mundo e sobre o Tártaro. Uriel é aqui um observador dos mundos. Ele é guardião das profundezas Tártaro, o reino das trevas e prisões espirituais, mas não com a função de punir, como pensam alguns. Ele observa, registra. Entende, pois, quem conhece a escuridão é quem melhor pode guiar de volta à luz. Uriel nas tradições. Nas tradições cristãs antigas, Uriel aparece discretamente. Em escritos do século IV, como as obras dos padres da Igreja, ele é descrito como o anjo da presença de Deus, aquele que permanece em silêncio diante do trono. Para os pais do deserto, Uriel representava o poder da mente contemplativa, não aquela que fala muito, mas aquela que ouve. Na tradição ortodoxa oriental, é o arcanjo da sabedoria divina. Entre místicos judeus da Cabala, ele é associado ao elemento terra, ao norte e ao selo da verdade eterna. Uriel é representado de formas diversas, mas sempre a fogo. Seja uma tocha em sua mão, seja um pergaminho ardente, seja o próprio olhar em chamas, elementos simbólicos ligados a Uriel, tocha ou chama. Sabedoria iluminadora, rolo ou livro. Registros dos mistérios divinos. Capa vermelha ou dourada, fogo e luz. Pedra rubi ou granada, chama interior. São Miguel Cambay, Gabriel Lanusha, Rafael Cura. Esclarece, ele ilumina, ele revela e ao revelar transforma. Uriel, um anjo escondido à vista. E por que Uriel é tão pouco falado nas igrejas modernas? Porque sua missão não é popular. Exige sacrifício. Ela te obriga a sair do comodismo, a questionar o mundo à sua volta, a abrir os olhos para o que não quer ver. Citação inspirada dos escritos de Tomás de Kempis: a luz de Deus nem sempre consola. Às vezes ela queima o que está oculto no coração. E é isso que Uriel faz. Ele queima as ilusões. Ele queima o engano. Então, apenas a verdade permanece. Talvez você esteja vivendo um tempo de confusão, onde as decisões são difíceis, onde as vozes do mundo são muitas, mas no fundo da sua alma uma luz persiste, uma intuição, uma ideia súbita, um versículo que brilha diferente. Talvez seja Uriel, sim. Ele ainda caminha entre nós. Ele ainda sussurra para os atentos. E sua luz está acessível àqueles que têm coragem de ver. Mas como saber se Uriel está falando com você? Quais são os sinais concretos da presença desse arcanjo silencioso? No próximo capítulo desta jornada, você vai descobrir como Uriel se manifesta. E talvez perceba que ele já te visitou. O mundo espiritual fala conosco, mas nem sempre em palavras. Às vezes, o céu responde com silêncio. Outras, com sinais sutis, pequenos lampejos no meio da rotina, que se tornam impossíveis de ignorar quando o coração está desperto. Sinais da sua presença entre nós neste capítulo. Vamos decifrar juntos os vestígios da presença de Uriel. Talvez você descubra que ele já caminhou ao seu lado, sem que você sequer soubesse seu nome. Quando Uriel se aproxima, Uriel, como vimos, é o portador da luz divina, mas não é um fogo que consome. É uma chama que clareia, uma luz que revela. Quando ele se aproxima, o mundo ao seu redor pode permanecer o mesmo, mas dentro de você algo se acende, uma certeza, um entendimento que surge de repente. É comum que os sinais de Uriel não sejam espetaculares como visões ou vozes, mas quase sempre envolvem intuição sagrada.
Os sinais mais comuns de Uriel 1. Sonhos com luz ou fogo sagrado. Muitas pessoas relatam sonhar com luzes muito fortes. Vermelhas, douradas, laranjas, às vezes é um fogo, às vezes é uma tocha sendo entregue, ou uma paisagem escura que de repente se ilumina por completo. Testemunho 1. Marta, 61 anos, nos escreveu: Eu estava passando por um momento muito difícil com meu filho. Uma noite, sonhei com uma caverna escura, e lá dentro alguém colocou uma tocha acesa nas minhas mãos. No sonho, eu me sentia guiada, como se alguém estivesse dizendo: siga, mesmo sem ver tudo. Depois disso, comecei a agir com mais clareza. Era como se algo tivesse sido iluminado em mim. Sonhos com Uriel não são simples. São visitas de sabedoria. São convites à ação consciente. 2. Ideias claras em momentos de dúvida. Sabe aquela ideia que surge do nada? Uma frase que surge em sua mente como se não fosse sua? Muitas vezes é Uriel soprando luz sobre uma situação. Testemunho 2. José, 56 anos, empresário aposentado. Conta: durante uma oração silenciosa, recebi uma resposta nítida na mente. Perdoe antes de perder era como se alguém tivesse escrito dentro da minha cabeça. Aquilo me fez ligar para meu irmão, depois de anos de distanciamento. Uma semana depois, ele foi internado. Só então entendi o porquê daquela mensagem. Uriel inspira ideias. Ele é o anjo que clareia decisões, que mostra caminhos escondidos. 3. Presença de luzes douradas ou vermelhas. Outro sinal relatado com frequência é a presença de luzes inexplicáveis, piscadas de luz, reflexos avermelhados, ou um brilho dourado em ambientes fechados. Testemunho 3. Sandra, 67 anos, orava à noite com sua Bíblia aberta. Na hora em que li Provérbios 3:5, uma luz dourada brilhou na parede por um segundo. Não havia carro passando, nem vela acesa. Senti uma paz que nunca tinha sentido. Citação bíblica relacionada. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Uriel é associado à luz, mas não qualquer luz. A luz que aparece na sombra, que brilha quando ninguém mais vê. Em número 4 e sincronicidades em tradições antigas, Uriel é o quarto dos 4 arcanjos principais: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Muitos relatam ver com frequência o número 4 ou U44, ou sequências como 14 e 44 no relógio. Esses padrões são conhecidos como sincronicidades divinas, e são a maneira do céu dizer: tô aqui. Curiosidade: na numerologia hebraica, o 4 representa estrutura, ordem e estabilidade. A base de uma construção. Uriel vem para trazer essa base espiritual em momentos de caos. Como reconhecer os sinais? Discernimento espiritual. Mas como diferenciar um sinal verdadeiro de um pensamento qualquer? Como saber que é Uriel, e não nossa própria imaginação? Critérios espirituais. Os sinais de Uriel trazem paz, não medo. Eles apontam para Deus, nunca para o ego. Eles produzem transformação interior, não isso é Macau. Reflexão inspirada. Os anjos agem iluminando a mente. Eles não impõem, eles despertam. Uriel não força você a crer, ele apenas brilha. E deixa que você veja. Um olhar sobre os dias atuais. Vivemos tempos acelerados. Notícias nos bombardeiam. A verdade parece escondida. Mas entre as ruínas da informação, há um fogo que continua ardendo. Uriel está mais ativo do que nunca, basta observar. Ele fala por meio de pequenas decisões. Ele orienta nos bastidores da mente. Ele sussurra em meio ao barulho, para que a alma que escuta saiba para onde ir. Meditação guiada de reconhecimento. Feche os olhos, respire. Pense em uma situação onde você não sabia o que fazer, mas uma resposta veio, lenta, mas firme, como uma luz se acendendo no escuro. Relembre. Agora pergunte a si mesmo: isso foi apenas minha mente? Ou será que o céu falou e eu finalmente ouvi? Trilha suave com harpa celestial ao fundo. Se ao longo da sua vida você já percebeu sinais assim, escreva nos comentários. Uriel falou comigo. Sua história pode ser o sinal que outra alma está buscando hoje. Agora que você conhece os sinais, está pronto para o próximo passo? No próximo capítulo, vamos explorar a missão profética de Uriel nos tempos finais. Porque nem todo fogo que desce do céu vem para destruir. Alguns vêm para purificar. O mundo está inquieto. As nações estremecem. O tempo corre. Mas algo maior, invisível, se aproxima. Uriel e os tempos proféticos. Este não é apenas mais um tempo histórico. Estamos vivendo aquilo que os antigos chamavam de Era do Juízo das Consciências. E quando a humanidade entra em crise, o céu envia seus mensageiros. Mas há um, entre os 7 arcanjos, cuja missão se intensifica nestes momentos. Uriel, o portador do fogo do discernimento, o anunciador silencioso da verdade que liberta ou queima. Uriel e o Apocalipse. No livro do Apocalipse capítulo 8 está escrito:
E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. A tradição cristã reconhece Miguel, Gabriel e Rafael. Mas os antigos textos místicos e apócrifos nos revelam que entre esses 7, também está Uriel. Segundo a tradição etíope e certos manuscritos gnósticos, Uriel é o anjo que traz a luz da revelação nos tempos de julgamento, não para destruir, mas para mostrar o que estava oculto. O fogo da revelação, o Apocalipse, não é apenas o fim, é o momento da grande revelação. E o fogo de Uriel arde exatamente aí, no instante em que o véu cai. Não o véu da morte, mas o véu da mentira. O mundo, por séculos, caminhou entre ilusões. Mas quando a luz de Uriel se acende, tudo que era falso começa a ruir. Tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está oculto será conhecido. Uriel é essa força invisível que traz à tona os segredos. Ele é o arcanjo que se move entre os bastidores da história, guiando profetas, ativando consciências, despertando almas. Uriel no livro de Enoque. No livro de Enoque, um dos textos mais antigos e espiritualmente profundos já encontrados, Uriel é citado diversas vezes como o guardião das estrelas, intérprete dos mistérios e anjo do juízo. Livro de Enoque, capítulo 19. Uriel me mostrou os astros do céu e os guardiões das estações, e me disse: este é o segredo dos céus. Uriel não só revela, ele ensina. Ele guia os que buscam verdade. Ele prepara os escolhidos para o que está por vir. O fim dos tempos, como Uriel age hoje. Mas como Uriel age hoje, neste tempo profético em que vivemos? Se ele não aparece em carne e osso, como reconhecer? O mundo atual vive os 3 sintomas clássicos da profecia uno em colapso de verdades humanas, verdades que pareciam absolutas, ciência, política, religião, tecnologia menos. Tudo parece questionável. Mas ao invés de desespero, esse colapso pode ser um convite. É o momento de olhar para cima. E Uriel é aquele que te ajuda a entender o que Deus está dizendo nesse caos. 2. Aceleramento do tempo e perda de direção. Você sente que o tempo está passando mais rápido, que os dias parecem curtos, que mal conseguimos acompanhar tudo o que acontece? Esses são sintomas espirituais da transição. Uriel age para desacelerar o coração e acelerar o despertar da alma. 3. Crescimento da busca espiritual. Milhões de pessoas anticéticas agora buscam respostas espirituais. Isso não é coincidência. Isso é o toque do fogo de Uriel queimando as couraças da indiferença. Uriel nos profetas e visionários ao longo da história. Uriel aparece sutilmente nas visões de profetas. Ele é o anjo que instrui Enoque, o que revela os segredos dos astros, o que explica a natureza dos mundos ao profeta Esdras. Ele não vem com espada. Ele vem com explicação. Livro 2 de Esdras. Então me foi enviado Uriel, o arcanjo, para instruir-me. Quantas vezes você orou e recebeu não um milagre, mas um entendimento novo? Isso também é Uriel. Trombada interior. 7 trombadas do Apocalipse não soam apenas no céu. Elas soam dentro dos homens e mulheres que despertam. Uriel é essa trombeta interior. A voz que grita dentro de você: acorda, o tempo está perto. De que adianta ouvir o Apocalipse se o seu coração continua adormecido? A batalha de luz e sombra em tempos de revelação. Tudo que é oculto vem à tona. O bem e o mal se revelam. A luz e a sombra se encaram. E nesse campo de batalha invisível, Uriel não vem para lutar, mas para acender a tocha na mão de cada guerreiro da luz. Efésios 5:13. Mas todas as coisas, quando são reprovadas, se manifestam pela luz. Porque tudo o que se manifesta é luz. A missão de Uriel é fazer com que você veja, que você entenda, que você escolha. Porque o livre-arbítrio é o altar do juízo, o fogo que julga. O fogo que purifica. Uriel traz o fogo. Mas esse fogo pode consumir ou refinar. Depende do que há em seu coração. Malaquias 3:2. Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Quem está disposto a ser purificado não teme o fogo de Uriel, pelo contrário. Ora por ele, clama por ele, porque sabe que só o que é verdadeiro sobreviverá à luz. Reflexão final do bloco. Se você sente que está sendo chamado. Se os últimos tempos trouxeram confusão, mas também vislumbres de clareza. Se você acorda com o coração inquieto, mas com sede de verdade. Talvez Uriel já esteja sussurrando. Você sente que estamos vivendo tempos proféticos? Escreva nos comentários. Uriel ilumina minha consciência, mas como entrar em contato com essa presença? Como abrir-se para a luz de Uriel de forma consciente? No próximo capítulo vamos ensinar como invocar Uriel com respeito, sabedoria e fé. Há momentos na vida em que a alma anseia por uma resposta, uma direção, uma palavra, um sinal do alto, e quando nenhuma voz humana é suficiente, é tempo de voltar-se ao invisível. É tempo de invocar o mensageiro da luz divina. É tempo de chamar Uriel. Título cinematográfico na tela. Como invocar o arcanjo Uriel. A preparação, silêncio e intenção. Antes de iniciar qualquer invocação,
É preciso preparar o coração. Não se trata de rituais complexos ou fórmulas mágicas. Trata-se de intenção pura, silêncio interior e reverência. Uriel não responde a gritos. Ele atende o coração humilde e a mente que deseja aprender. O primeiro passo para invocar Uriel é desejar ser transformado. Não buscar respostas fáceis, mas buscar a verdade, mesmo que ela mude sua rota. Criando o espaço sagrado, você não precisa de grandes altares, mas símbolos sagrados ajudam a mente e o espírito a se alinhar. Recomendações simples para o ambiente. Escolha um local silencioso. Acenda uma vela vermelha ou dourada. Tenha uma Bíblia aberta no livro de Provérbios. Queime um incenso suave, como olíbano ou mirra, se desejar. Sente-se confortavelmente. Respire 3 vezes com calma. Fale o nome de Uriel em voz baixa, com reverência. A luz da vela não é Uriel. O fogo não é ele. Mas tudo o que é simbólico ajuda a mente a se alinhar com o céu. Leitura sagrada. Provérbios. A sabedoria é o coração da missão de Uriel. E o livro que exalta na Bíblia é o livro de Provérbios. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Leia Provérbios em voz baixa, não como quem estuda, mas como quem busca uma revelação. A invocação, oração ao arcanjo Uriel. Depois do silêncio, da luz, da leitura, chega o momento sagrado. A oração de invocação. Arcanjo Uriel, portador da luz do eterno, chama que não se apaga. Reflexo da mente divina. Vem a mim, neste instante, com tua sabedoria ardente. Ilumina minha mente, clareia meus pensamentos, tira o véu das ilusões e mostra-me o que eu não consigo ver. Que tua luz me guie nas decisões. Que tua voz me ensine no silêncio. Arde em meu coração com o fogo do discernimento e faz de mim um servo lúcido, firme na fé, forte na verdade. Assim seja. Amém. O momento do silêncio depois da oração. Não diga mais nada, apenas escute. A mente humana quer falar, mas a alma precisa aprender a ouvir. Sente-se por 5 minutos, em silêncio, e permita que algo venha. Um pensamento, uma memória, uma sensação, um versículo esquecido que retorna. Esse pode ser o sussurro de Uriel. Sinais de resposta. Uriel pode responder imediatamente, ou no dia seguinte. Ou Emsanhu. Ele age no tempo de Deus, mas você saberá, porque sua resposta traz clareza. Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. A resposta de Uriel não será emocional. Será profundamente racional e espiritual ao mesmo tempo. Como se algo encaixasse dentro de você. Como se a paz e a lógica andassem juntas. Repetir a invocação. Você pode invocar Uriel sempre que precisar de discernimento. Antes de uma decisão importante, antes de aconselhar alguém, ou simplesmente para buscar orientação espiritual. Diker Spiritual. Faça da invocação de Uriel um hábito semanal. Mesmo quando não precisar de respostas. Mantenha a chama da sabedoria acesa. Testemunhos reais. Milhares de pessoas relatam respostas após orações a Uriel. Testemunho 1. Após orar pedindo sabedoria antes de assinar um contrato. Tive um sonho com a palavra cautela escrita no céu, decidi esperar. Uma semana depois descobri que o negócio era fraudulento. Testemunho 2. Em oração, pedi a Uriel clareza sobre minha vocação. Na manhã seguinte, um antigo professor me ligou e disse: "Você já pensou em dar aulas?" Eu chorei. Era exatamente o que eu sentia no coração, mas nunca tive coragem de tentar. Uriel responde: "Mas não impõe. Ele mostra. Quem decide é você." Prática espiritual guiada agora. Se você deseja experimentar essa invocação com mais profundidade, feche os olhos, respire, ouça minha voz. Prática, sente-se, inspire profundamente. Visualize uma luz dourada descendo sobre você. Ela entra pela sua cabeça, desce até o coração. Onde há dúvida, ela clareia. Onde há medo, ela aquece. Diga em silêncio: "Uriel, luz de Deus, fala comigo." Agora escute e confie. Se esta oração tocou você, se você sentiu algo, escreva nos comentários. Que a luz de Uriel permaneça comigo. Sua frase é mais do que um comentário. É um selo espiritual. Mas o que acontece depois da invocação? Como aplicar a sabedoria de Uriel na vida prática? No último capítulo desta jornada, vamos entender como esse arcanjo sagrado age no cotidiano, transformando dúvidas em direção, medo em fé e escuridão em luz. Você chegou até aqui. Percorreu a jornada da luz. Conheceu o anjo silencioso que carrega o fogo de Deus. E agora, talvez esteja se perguntando: o que isso muda na minha vida? A resposta está na própria luz que Uriel traz. Neste último capítulo, você vai compreender que Uriel não é apenas um ser angelical distante. Ele é uma presença possível, uma
Consciência, um reflexo da sabedoria de Deus em sua caminhada diária. Uriel como um companheiro de jornada. Uriel não precisa ser visto para ser sentido. Ele não é o anjo das visões grandiosas, mas das decisões silenciosas. Ele se manifesta quando você diz não para algo errado. Quando perdoa alguém mesmo sem ter certeza se a pessoa merece. Quando fecha os olhos à distração e abre os olhos à verdade. Salmo 25:9 guiará os mansos em justiça, e aos humildes ensinará o seu caminho. Uriel age exatamente assim, ensinando o caminho, guiando os mansos, sem precisar de holofotes. O cotidiano iluminado pela sabedoria. Imagine a sua vida como uma estrada que às vezes se perde na neblina. A sabedoria de Uriel é como um farol. Não remove a neblina, mas te permite enxergar um passo à frente. Exemplos práticos: na escolha de palavras em uma conversa difícil, na intuição de não assinar algo que parece errado, no impulso de voltar atrás e pedir perdão, na sabedoria de dizer sim para Deus, mesmo quando o mundo diz não. Esses momentos não são pequenos. Eles são sagrados. Eles são visitas do céu disfarçadas de decisões simples. A Bíblia como chave de escuta. Uriel está profundamente ligado à palavra. Muitos que oram pedindo sua orientação relatam que, ao abrirem a Bíblia, uma passagem brilha como nunca antes. Isso não é acaso. É sincronia espiritual. É a luz de Uriel atuando. Testemunho simbólico. Carlos, 59 anos, conta depois de orar. Abri a Bíblia e caiu exatamente em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça menos a Deus. A resposta que eu buscava estava ali. Era como se Uriel tivesse guiado minha mão. Sim, a palavra é uma lanterna nos pés. E Uriel é quem a acende. Quando a sabedoria dói, mas nem sempre a sabedoria traz conforto imediato. Às vezes ela dói, dizer a verdade dói, agir com retidão dói. Escolher o caminho estreito exige coragem. Hebreus 12:11. Na verdade, nenhuma correção no momento parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça. Uriel não é o anjo do alívio fácil. Ele é o anjo da luz que cura pela verdade. Reflexão simbólica. A luz que cura é a mesma que revela a ferida. O discernimento no fim dos tempos. Em um mundo cheio de vozes, discernir a verdade é mais importante do que nunca. E é aí que Uriel se torna essencial. Sinais dos tempos, notícias falsas, distorções doutrinárias, falsas profetas, decisões políticas e morais que desafiam os princípios cristãos. Uriel não vem para escolher por você, mas para iluminar a escolha correta, para que sua consciência diga: eu sei o que é certo, mesmo que seja difícil. A missão pessoal. Ser portador de luz. Agora que você conhece Uriel, que já sentiu seu toque, resta uma pergunta: o que você fará com essa luz? Uriel não vem apenas para dar respostas, ele vem para formar em você um espelho da luz de Deus. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Se a luz é ser como Uriel. Levar sabedoria onde há confusão, levar paciência onde há ansiedade, levar firmeza onde há medo. Você não precisa ver anjos para agir como a presença contínua. Uriel não vem só uma vez. Ele não aparece apenas em crises. Ele pode ser um companheiro constante, um lembrete diário de que Deus te chama a viver com lucidez e propósito. Salmo 11:9. 3:0. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Permita que Uriel seja em sua vida essa luz silenciosa que não apaga, esse fogo discreto que nunca consome, mas sempre aquece e orienta. O compromisso espiritual. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas a luz que foi acesa aqui pode seguir com você se você deseja seguir sob a luz de Uriel, se deseja viver com sabedoria espiritual. Faça agora um compromisso com o céu. Senhor, recebo a luz do teu servo Uriel como chama viva em minha alma, que ela me guie, me transforme e me firme no caminho da verdade. Que eu seja mais que ouvinte, que eu seja luz também. Em nome de Jesus, amém. Se esta série tocou sua alma, compartilhe com alguém que precise de luz. A luz de Uriel agora vive em mim. Inscreva-se no canal, ative o sino e lembre-se, Deus ainda envia mensageiros. Você só precisa estar atento para ouvir o sussurro no fogo.